Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Esse momento é um momento muito rico para a gente, né? Uma experiência bastante interessante, onde a gente vai estar dialogando com vocês e agregando experiência com a equipe da Fiocruz, da OPAS, para nos ajudar no enfrentamento a essas enchentes, ao cuidado, na atenção psicossocial às pessoas dos 176 municípios, né, que sofreram durante todo este período. Então, a gente vai fazer aqui um bate-papo, tá? Uma troca, no decorrer a gente vai estar acompanhando no chat, né? Tem uma equipe que está acompanhando no chat aí, para que a gente possa, durante todo o nosso diálogo aqui, a gente poder estar respondendo, complementando, enfim, tá? Mas sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e obrigada aí, Onara, e demais equipe da Fiocruz, o Bernardo, a Débora, ao Sérgio da OPAS, enfim, muito obrigada pelo apoio durante esse momento de construção, né, de ideias e possibilidades. Então, vai ser bem fluido, a gente pactuou, Liliane e eu, da gente conversando com vocês para mostrar a proposta que foi desenhada pelo Estado da Bahia. Eu vou compartilhar aqui e eu e Liliane vamos apresentando, né, Liliane? Isso. Então, desde o início, a proposta que foi feita para a Fiocruz, OPAS, foram de vir a campo e, junto com a Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, alinhar conceitos que são internacionais e nacionais, conceitos já trabalhados pela Fiocruz no Brasil para a resposta aos desastres, né? Fabiana Damaso, diretora da Fiocruz Brasília, também está aqui participando e foi com base no apoio dela e uma parceria entre Fiocruz, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que foi possível a gente desenvolver. Conceitualmente, a Fiocruz já trabalha com desastre há mais tempo, o professor Carlos é que tem puxado essa pauta há mais tempo, né? Carlos, que está no Rio de Janeiro, e aqui a gente tem as diversas fases do desastre em que é possível pensar em saúde mental e atenção psicossocial, assim como os demais setores precisam pensar. Nós estamos, nesse momento, no alerta e resposta, que é essa fase de cima. Só que o alerta e resposta já vai caminhando em alguns municípios para reabilitação e reconstrução, e o que for feito nessa próxima fase vai dar origem ao que vocês começam a pensar para a prevenção, mitigação e preparação para eventos futuros. Então, esse ciclo é um ciclo que faz com que a gente, nesse momento tão sofrido, e vocês que estão o tempo todo na ponta, se dedicando ao máximo, pensando quando é que a gente vai conseguir respirar. Então, a gente está aqui junto, vendo assim, olha, vem mais equipes para dar o apoio, conteúdo, para que vocês consigam entender o que está acontecendo agora, estabilizar e já pensando como se reorganizar para a recuperação, que alguns de vocês já estão nessa fase, outros não, né? Então, o que a gente tem chamado de saúde mental e atenção psicossocial de desastres, esse é o ciclo que eu estava explicando e só eu estava enxergando, mas agora está aqui, o manejo de desastres acima, embaixo a recuperação, alguns municípios já entrando, e depois da recuperação, a parte de redução de risco, que é o que a gente chama, começaram já as estratégias de prevenção, mitigação e preparação. Pode passar para o próximo. Essa é uma outra pirâmide que a Fiocruz trabalha sobre os impactos no setor saúde. A gente queria mostrar ela para falar da importância do que vocês estão construindo aqui. Então, de 3 a 7 dias após um evento abrupto, né, tem um grande impacto no resgate, os ferimentos, acidentes com animais peçonhentos, fraturas, afogamentos. E de semanas a meses, a gente vai ter mais alguns. Por exemplo, nesse momento, nos abrigos, a gente está vendo as síndromes gripais exigindo muito e as doenças diarreicas também. E ainda a gente tem os componentes de dengue, chikungunya, que as pessoas que estão aqui do EpiSUS, da vigilância, do sistema CIEBS, todas elas envolvidas para evitar esses surtos. Então, vocês veem que sobe um pouquinho mais de semanas a meses. Agora, na fase de reconstrução, de meses a anos, a gente vai ter impactos muito maiores, tanto em doenças crônico-degenerativas quanto saúde mental.
Então, essas ondas são para a gente perceber que se a gente não conseguir manejar do nosso lado, né, a atenção psicossocial e saúde mental agora, o impacto vai subindo cada vez mais, os casos vão ficar mais complexos e a gente acaba saturando o sistema de saúde mental, que seriam os CAPs, a nossa referência. Então, tudo que vai ser falado aqui é para a gente conseguir ao máximo fazer a estabilização inicial dessas pessoas nessas primeiras semanas, para que elas se sintam cada vez mais fortalecidas e a gente consiga evitar transtornos mais graves no futuro. Pode passar, por favor. O contexto das inundações, Liliane vai apresentar para a gente. Liliane? Então, nesse slide aqui, a gente vai estar vendo, né, esses dados que já foram levantados e a gente já percebendo o quantitativo, na verdade, de pessoas desalojadas, né, esse dado ele foi atualizado, mas com certeza hoje a gente talvez tenha uma outra informação, né, precisa de mais dados para serem atualizados. Quando a gente pegou esses dados, estava um total de 61.514 pessoas desalojadas. Desabrigados, 26.602. Os óbitos, 26. Feridos, 520. Desaparecidos, 2. Outros afetados, 755.417. Né? Então, um dado bastante elevado. Abrigos ativos, 152. Tá? E municípios afetados, 176. E a gente fazendo um comparativo, né, com os dados, o fato ocorrido em Minas, a gente vê efetivamente que os dados da Bahia nos chamam a atenção, né, e o percentual de municípios afetados. Né? A gente viu, esse final de semana foi publicado o Diário Oficial do Estado, outros municípios também já com o decreto, né, contemplado com o decreto emergencial. Então, a gente vê que esse número, a cada dia, ele tem um valor superior, quantitativo superior. E aí, o quanto precisamos de forma unidos, estar pensando nas estratégias. E aí, bem como a Ionara colocou, a gente teve um momento, que é o momento do fato ocorrido, onde a gente tem uma ação, né, rápida, tá? Mas a partir de agora, a gente começa a identificar as consequências desse fato, né? Então, é esse olhar e esse cuidado que estamos aqui, né? Com certeza, muitos de vocês já estão tendo esse dado chegando para vocês, já percebendo, tá? Mas a ideia é que a gente possa estar construindo aqui de forma conjunta. Pode passar, Ionara. Bom, num primeiro momento, entre os dias 29 e 4, o Ministério da Saúde enviou para vários os municípios afetados um questionário que avalia as condições, número de serviços, e nós pedimos para destacar as duas questões sobre saúde mental. Então, esse destaque só refere até o dia 4 do levantamento dos municípios respondentes, né? Então, dos 148 que responderam, tinha uma pergunta: você está realizando atendimento em saúde mental para a população atendida? Eles responderam sim, e aí a pergunta era qual? E aí a gente deu uma listada e olhou, grande parte dos municípios falava os CAPs. E aí nos preocupou muito, porque assim, é ótimo que tem o CAPS, mas se todas as pessoas que estão tendo uma reação normal agora forem encaminhadas para o CAPS, vai explodir o serviço de CAPS. E por isso a proposta da gente repensar as linhas de cuidados para que o CAPS possa efetivamente fazer o seu trabalho com os transtornos de moderado a grave, mas grande parte das reações normais podem ser feitas pelos demais atores envolvidos, porque a atenção psicossocial é uma atribuição de todos nós. Uma outra pergunta é: realiza algum atendimento de saúde mental para os profissionais de saúde? Como era o Ministério perguntando, ele perguntou para os profissionais, mas a nossa preocupação é para todos os trabalhadores de resposta, desde os primeiros momentos. A gente ouviu os trabalhadores do SUAS, da Defesa Civil, bombeiros, e todo mundo já alegando o quanto estão sobrecarregados, né? Então, vocês veem que 61% dos municípios falaram que não está realizando nenhum atendimento, né? Ou ainda não organizou. E aí, com base nisso, foi desencadeada uma segunda linha de ação, que eu acho que Liliane pode apresentar melhor, que é a proposta das reuniões a partir de amanhã, né, Liliane? Quer falar, por favor? Então, como a gente identificou um quantitativo grande de profissionais, né, por esse levantamento realizado,
nós vamos estar fazendo uma agenda com a diretoria da Vigilância Saúde do Trabalhador, para que a gente possa estar pensando, né, em estratégia através da política de saúde do trabalhador do Estado, né? Então, assim, a gente vai estar dialogando com a equipe da Advast, né, onde a gente tem alguns municípios que têm serestes, para ver possibilidades da gente pensar nessa estratégia de cuidado. Então, a gente vai começar a ter esse diálogo também, para que juntos possamos pensar nessa estratégia. Também estamos considerando que nós vamos ter a Conferência de Saúde Mental, a gente abriu a possibilidade também dos conselheiros do Conselho Estadual de Saúde estar acompanhando essa agenda aqui, até para eles terem a dimensão, né, no que se refere não só aos dados levantados à população, mas também com relação à questão dos trabalhadores, o quanto a gente precisa, né, pensar nesse cuidado, né, esse cuidado para a população, mas também cuidar de quem cuida. Perfeito. E nesse sentido, a preocupação quando falamos em saúde do trabalhador são de todos os trabalhadores envolvidos na resposta, né? E é isso que esse diagnóstico já tem levantado, a Liliane acolheu muito bem. Pode passar o próximo? E aí, só aproveitando, Ionara, é só para lembrar aqui que esse espaço aqui não é um espaço apenas no campo da saúde. Esse foi o cuidado que a gente teve aqui, porque quando a gente tem uma situação dessa, um fato desse, a gente envolve a saúde, a assistência social, a educação, porque tem pessoas que estão abrigadas nas escolas, né, a defesa civil, a segurança pública, né, as organizações não governamentais, um parceiro importante com a gente aqui, inclusive, é o CRP, tanto estadual como federal, né? Então, assim, eu acho que é um momento onde a gente vai estar construindo isso aqui, agregando, na verdade, vários saberes, várias experiências, né? E voltado para o máximo que a gente possa estar repassando aqui e construindo com vocês, tá? Perfeito. E agradecimento especial, coraçãozinho, CRP e CFP, no domingo passado, né, depois do Réveillon, todo mundo fazendo reunião a tarde inteira e chamando a Liliane, já na segunda-feira reunião. Então, antes da gente chegar, a gente já tinha muitos atores envolvidos, assim, muito agradecida por essas parcerias, a Liliane lembrou muito bem, né? E a gente vai explicar como é que foi construído. E aí, tá aqui o Pedro, a Ellen, né? São as pessoas, e junto com o Silvio, do Ministério da Saúde, toda a equipe do EPSUS, eles estão, nesse momento, fazendo visita em vários abrigos das regiões do sul da Bahia. Esse levantamento que a gente pegou, que foi o último informe enviado para nós, foi de 3 a 7. Nessas visitas, estão sendo avaliados e entrevistadas as pessoas abrigadas com vários indicadores de saúde. É que vocês veem o número de abrigos visitados por base, né? A base Itabuna e aquela região, Gandu, Jequié, Ilhéus e Teixeira de Freitas, totalizando 40 abrigos. Pode passar, por favor. Nessas perguntas, o EPSUS está avaliando nessa investigação de campo, né, quais são, por uma análise sindrômica, que fala assim, tem sentido febre, tosse, aí a gente vai juntando se isso caracteriza uma síndrome gripal, se isso pode ser um caso provável de Covid, Zika, chikungunya, e aí já tinha algumas perguntas direcionadas para o sofrimento mental. A tristeza, a insônia, aquela angústia que às vezes dá problemas gastrointestinais. Então, a gente foi elencando o que mais acontece como reações normais, e vocês veem que desses 40, uma amostragem muito boa, já quase 40% das pessoas que estão em abrigos nesse momento já relatam algum sofrimento mental. Então, vocês veem que o que mais aparece nesse momento nos abrigos na Bahia são as síndromes gripais, que chegam a 54,9%, quase 55%, e o segundo agravo mais importante é o sofrimento mental. Daí a importância da estratégia pensada aqui, exatamente porque os abrigos precisam ter condições seguras, e ao ter condições seguras e melhorar os indicadores de saúde da população, a gente pode diminuir a angústia. Então, se a gente atende mais, mas se atende as questões de dignidade humana que a gente vai colocar aqui, a gente vai acabar apoiando a normalização e a estabilização e esse sofrimento que se dá nesse momento. Então, da importância desse dado para levantar o que foi construído da linha de cuidado. Pode passar, por favor? Opa, pulou uma. Que foi como foi construída essa linha de cuidados, né?
Então, foi feito um pedido, que o Núcleo de Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Emergências e Desastres da Fiocruz Brasília viesse para a Bahia, junto com a Organização Pan-Americana. Dessas reuniões iniciadas já no domingo, anteriormente, os contatos, a gente começou as reuniões, que eu quero pedir para a Liliane explicar como é que ela desenhou esses encontros. Liliane? Então, na segunda-feira, no domingo, né, a gente teve contato com a equipe CRP, né, que é uma pessoa muito conhecida, amiga minha, né, de coração. Ela me acionou e na segunda, já o Sérgio da OPAS já fez esse contato na perspectiva da gente já fazer uma reunião. Essa primeira reunião, participamos, né, eu, a Jarissa, da área técnica aqui da saúde mental, aqui da CESAB, né, mas a gente viu o quanto era importante a gente, na verdade, extrapolar os muros da diretoria, né, lembrando que não dava para a gente pensar na atenção psicossocial apenas pelo contexto da diretoria, precisaríamos, na verdade, envolver a diretoria de atenção básica, e aí Cristiano, na mesma hora, né, já junto com a gente, né, as representações e referência técnica, núcleos regionais de saúde, né, então, assim, é todo mundo envolvido, o núcleo, inclusive, o apoio, o André, né, que é o ponto focal aqui dos núcleos regionais, também articulou rapidamente, tá? A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, a gente conversou com a Leísa, e ela, na mesma hora, ela também já articulou a participação do Valdemar e da Sândala. Então, assim, esse movimento é um movimento que ele, na verdade, é esse momento que a gente percebe a necessidade de a gente estar se articulando, a gente rapidamente começando a fazer o contato, percebendo que a gente precisa, na verdade, de várias mãos, né, juntos, para que possamos, na verdade, traçar estratégias, né, e aí, muito do que foi, eu coloquei muito por grupo, assim, eu não estou no território, né, direto, mas a gente está entendendo as demandas que a nossa secretária, a doutora Teresa Paim, tem nos passado, né? E assim, de um olhar nosso, estando aqui no nível central, mas articulando quem está no território. Porque quem está no território é que está no dia a dia, né? É que está indo nos abrigos, está indo nas casas, nas pessoas, na verdade, ainda tem várias famílias, né? Uma família agregou a outra família. Então, assim, essa construção, ela, na verdade, vem se dando, né? Durante essas 4 reuniões, com a participação de várias pessoas, né? O quanto é importante, o quanto eu pude perceber de que as pessoas, na verdade, são sensíveis à situação que está acontecendo na Bahia, e quanto estão abertas para estar colocando o que está vivenciando. Então, foi um momento que a gente construiu aqui a partir de muitas falas, né? De muita experiência de quem está na ponta. Tá? E aí, colocando mais uma vez o Conselho Regional de Psicologia, na 3ª região da Bahia, né, que o Luan, e o Conselho Federal de Psicologia, na pessoa da Alessandra, tá? Então, assim, foram várias pessoas participando, né, e a gente, outros tantos aqui da diretoria, não só a equipe da saúde mental envolvida, mas, assim, a equipe da Coordenação e Promoção à Equidade em Saúde, porque a gente começou a ter um olhar para os povos indígenas, a população quilombola, cigano, né, os ribeirinhos, aí começou a imaginar toda uma população vulnerável e que a gente precisaria ter esse olhar, né, esse cuidado e até fazer esse diálogo com quem está na ponta. Tá? Então, essa linha do cuidado, a saúde mental, a atenção psicossocial, vem com uma proposta, a gente está pensando nessa estratégia para essa população que foi atingida nas inundações da Bahia. Algo que até eu me relembrei na década de 90, né, onde eu vivenciei uma situação na região do Recôncavo, Santo Amaro, né, e assim, naquela época eu não estava na saúde, estava em um outro local, mas pude relembrar e reviver situações que muitos de vocês que estão aí estão passando, né? Muitos de vocês podem ter perdido suas casas também, ou familiares, mas, na verdade, estão tão imbuídos, tão envolvidos, né? Se dedicando a pensar no cuidado integral a essa população. Sei que muitos de vocês estão com várias demandas, né? Estão assoberbados, e esse é o cuidado que nós estamos de dar esse olhar, que a gente possa, a partir desse espaço aqui, não só para as pessoas que foram atingidas, mas também, como a gente colocou, para os trabalhadores. São todos trabalhadores, né?
Então, é lá desde o porteiro, o zelador, o psicólogo, o assistente social, o agente comunitário, enfim, todas as pessoas que estão fazendo acontecer esse cuidado no território, tá? E o primeiro formato que está aqui apresentado é mais um direcionamento pensado à população abrigada, né? Então, esse foi um olhar que foi pontuado pela nossa secretária, né? Porque ela visitou vários abrigos e ela ficou muito preocupada porque essa população, muita gente perdeu o seu imóvel e estavam sendo abrigadas, né? Então, assim, de repente você vai estar convivendo com outras pessoas, perderam tudo convivendo com outros que até você desconhece. Então, são uma série de fatores que perpassa por esse momento que está se vivendo e perderam pessoas. E requer, na verdade, toda uma adaptação, né, com relação a essa população desalojadas, retomada para suas casas, onde onde as pessoas vão estar vendo que perderam não só móveis, mas perderam documentos, né, perderam, na verdade, uma história de vida, tá? Algo que foi construído com muita luta, né, com vários cuidados na garantia de ter aquele espaço dali para a convivência saudável daquela família, tá? E o cuidado em saúde mental para os trabalhadores, porque a gente precisa, envolvido nessa resposta, né, que a gente precisa, é esse movimento que a gente vai estar desencadeando, tá? A partir de amanhã, com a equipe da Vigilância Saúde do Trabalhador, e também com as populações, né, indígenas e comunidades tradicionais. Então, a gente vai estar construindo esse diálogo também, né? Eu observei que tem várias pessoas aqui participando, né, que são dos polos de indígenas, né? Então, acho que esse movimento aqui já é importante, que vocês já se aproximam do que a gente está colocando, mas a gente vai ter um espaço específico com os povos indígenas, porque eles não estão abrigados, mas muitos também, as aldeias, né, foram invadidas pela enchente. A gente precisa também abrir esse diálogo e saber de vocês e construir com vocês como é que está acontecendo esse cuidado, principalmente nesse momento que a gente está agora, né, pensando nessa retomada da vida, né, esse retorno para o cotidiano, né? E as comunidades tradicionais, né? Então, a população quilombolas, né? Então, assim, são os ciganos, então, tem uma série de comunidades que é esse o cuidado também, que a gente vai estar também dialogando para que possamos dar uma atenção, né, de forma compartilhada. O apoio da gente vai estar muito nesse sentido. Mas o fazer, né, que vocês já devem estar aí, com certeza, vocês vão estar vendo aí durante a colocação da gente, vocês vão olhar e falar assim, nossa, isso aqui eu já estou fazendo, né? Mas pode ter outros municípios que não estejam ainda fazendo. Então, a ideia, na verdade, é a gente poder estar compartilhando com vocês que cuidados, que estratégias a gente vai estar caminhando, né, durante todo esse período e em todas as ações, né? E o que a gente vai poder estar oferecendo durante esse período também, né? Então, nesse grupo também aqui, a gente está com a equipe do Gregório de Matos, o CAPES Gregório é um CAPES estadual, né? E o Centro de Convivência de Manduce, que já vem, é uma equipe que já vem nos apoiando nos processos de qualificação na atenção psicossocial. Então, a gente já fez a chamada deles também, né? Fizemos também a chamada, já o apoio também, o pessoal do CETAD também vai estar conosco também. Então, a gente está agregando para que a gente possa estar com vocês a partir dessa fala, dessa escuta com vocês também, né? E, assim, muitos de vocês, aquilo que eu disse, vocês vão estar vendo, já estamos trabalhando, né? Em relação à parte de documentação, no final de semana foi publicado, o governo do estado, junto com o SAC, que é da SAEB, já está viabilizando as carretas itinerantes, para que a gente acelere a viabilidade da documentação. Então, a equipe da assistência social, com certeza, já tem, assim, uma demanda significativa disso. Mas, assim, essa construção, essa retomada agora, é realmente uma retomada que ela tem que ser compartilhada e ter uma direcionalidade, para que a gente não se perca nesse processo e a gente garanta, efetivamente, possa repassar para essas pessoas, né, que vivenciou essa realidade aí, uma segurança maior, né, uma credibilidade maior em torno de todos nós. Até porque a gente tem uma outra situação aí, só que eu vou chamar a atenção.
temos que estar, nesse momento aí, empenhado no cuidado e na atenção. Sabemos que também temos um ano aí, né, de movimentos outros, né, eleitorais, mas que a gente, nesse momento aí agora, acho que o cuidado que a gente tem é a atenção a essa população. Somos profissionais da saúde, da assistência social, da educação, defesa civil, entre outros, mas o olhar tem que ser exatamente para isso. Alguém falou da pessoa com deficiência aí, no levantamento feito, também identificamos pessoas com deficiência, e aí vocês vão poder ajudar a gente já está com a equipe do CEPRED, que é o Centro Estadual de Reabilitação do Estado também, já fazendo a busca daquelas pessoas que já eram cadastradas. E também estamos com a equipe da pessoa com deficiência, levantando junto às unidades onde tem centro de reabilitação, essa articulação e que a gente pode estar dialogando com cada um de vocês durante todo esse percurso de demandas que vocês vão estar apresentando. Então, como a Liliane bem colocou, né, foi um processo que envolveu mais de 60 pessoas. Neste momento, nós somos mais de 158, então é um processo que vai crescendo e mais pessoas vão alinhando conceitualmente e com certeza vão surgindo demandas. A colega colocou, faltou a gente fazer a nossa autodescrição, das imagens, as duas imagens que eu apresentei, eu já descrevi, vou descrever mais detalhadamente as próximas. Eu sou uma mulher morena, clara, cabelo curto, castanhos. Eu estou num quarto com uma parede branca ao fundo, uma camiseta branca e fones de ouvidos pretos. Quer se descrever, Liliane, por favor? Sim, eu sou uma mulher branca, do cabelo castanho, né? Uso óculos, tá? Estou com uma blusa azul e o espaço onde eu estou aqui, atrás de mim, você tem uma cortina persiana e uma planta também me acompanhando. Você está bem acompanhada. Vamos para o próximo, então. Então, a Liliane descreveu bem a metodologia. Vocês receberão, então, na tarde de hoje, que a gente está finalizando, pode passar o próximo. Isso que a gente está apresentando se chama Linha de Cuidados de Saúde Mental e Atenção Psicossocial para a População Atingida pelas Inundações na Bahia. Vocês vão receber a partir desse slide com os próximos, para que o gestor olhe e fale, então, no meu território, que jeito que eu aciono, quem eu aciono, ele foi pensado de um jeito bem simples mesmo, é claro que não vai contemplar todas as nuances, Liliane falou muito bem das nuances de pessoas com deficiência, as populações tradicionais, ribeirinhas, indígenas, para cada nuance dessa a gente tem que adequar formatos e para cada município uma realidade. Então, ele é quase assim, lembre-se disso e o conceito trabalhado é esse, né? E vocês vão receber a partir de Liliane, ela que vai disparar para as outras secretarias e outros parceiros e dentro da saúde também. Pode passar, por favor? Então, conceitualmente, como que a gente traz? Não é toda pessoa afetada que vai desenvolver um transtorno, por mais que o senso comum utilize a palavra, ele ficou traumatizado. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque senão essa pessoa traumatizada que está dita traumatizada, que está apresentando uma reação normal, vai ser encaminhada para o CAPS ou para uma UPA, quando na verdade ela precisaria de uma estabilização que eu, assistente social, eu, professora da rede básica que estou com essa criança nesse momento, eu, agente da Defesa Civil que estou lá no abrigo distribuindo alimentação, poderia fazer uma escuta qualificada e nessa escuta ajudar essa pessoa a estabilizar. Então, o que os manuais internacionais e as estatísticas de projeção da Organização Mundial de Saúde falam sobre adultos afetados por emergência e conflitos armados? Então, na primeira coluna, eu vou descrever, tem assim, antes da emergência. Então, é uma primeira coluna que tem 3 linhas. Antes da emergência, de baixo para cima, a gente teria pessoas com sintomas psíquicos inespecíficos que a gente não sabe. Somos nós no estresse cotidiano antes de uma inundação. Uma segunda linha acima seria transtorno mental leve e moderado. O que teria aqui? São formas leves e moderadas de ansiedade, depressão, até um transtorno de estresse pós-traumático moderado teria. Então, o choro tá mais intenso, uma insônia mais intensa. Então, antes mesmo de um desastre, 10% de nós, em algum momento, teria algum tipo de sofrimento psíquico um pouquinho mais agudo. E na ponta a terceira linha e mais alta nessa primeira coluna, seriam os transtornos mentais graves, que são incapacitantes,
que antes de um desastre é a esquizofrenia, a depressão grave com tentativa de suicídio, os transtornos bipolares que não estão estabilizados. Então, esses seriam de 2 a 3% da população. A gente vai para a segunda coluna, seguindo essas mesmas 3 linhas, que fala assim, então depois da emergência, depois da inundação na Bahia, como é que a gente imaginaria o impacto em termos populacionais para a gente construir uma linha de cuidados entre todos nós? De novo, grande parte das pessoas vão ter sintomas inespecíficos, que são de diarreia, choro fácil, a pessoa ficar mais alerta e agitada, a pessoa ter dificuldade de concentração, a pessoa a ter sentimentos agudos de medo, raiva, a gente vai lá para entregar a alimentação e a pessoa já está brigando por uma série de coisas, tudo isso é esperado. Então, grande porcentagem da população. A gente pode falar assim, ó, quanto? 60%, 80%? A depender das condições do abrigo, isso varia, e das histórias passadas das pessoas. Então, quando a gente fala de grande porcentagem de sofrimento, é um sofrimento esperado, que a gente pode manejar já na base lá com as pessoas, os atores envolvidos, e não precisa ficar encaminhando para o CAPS essas pessoas. Então, a gente está trabalhando bem cuidadosamente com esse conceito para vocês entenderem que são reações normais. E por isso, cabe a todos nós ajudar, e aí a gente vai descrever como, para que essas reações sejam estabilizadas e a gente não precise fazer encaminhamentos e indicar quais são os casos de encaminhamento. Nessa segunda coluna, que são após os 12 meses, a segunda linha, de baixo para cima, fala do que é moderada a leve, seria de 15% a 20%, e aí a gente precisaria de algum cuidado que não é especializado, mas que nós, das equipes de CREAS, CRAS e da atenção básica, equipes multidisciplinares, e se tiver equipes matriciais, conseguimos lidar, e apenas 3% a 4%, em média, a gente poderia esperar que precisariam realmente ser encaminhados para os serviços de especializados, que no nosso caso são os CAPs. A terceira coluna, ela fez a mesma adaptação após 12 meses, mas em conflitos armados, que geram um sofrimento diferente, porque não é algo quase que natural, mesmo que a gente não trabalhe com conceito natural, né, desastre natural, mas é algo feito pela força humana, o sofrimento é maior. Na ponta da pirâmide, até 5% das pessoas a gente pode imaginar que precisariam de um atendimento especializado, e no meio da tabela seria 17% de transtornos moderados a graves. Esse é o conceito trabalhado para essa linha de cuidados que a gente apresenta para ver. Então, para cada nível de gravidade, quais são as minhas ações até para eu prevenir transtornos mais graves e já promover algum cuidado nesse momento. Pode passar para a segunda, por favor, para a próxima. E essa foi a linha de cuidado construída nessas 4 a 6 reuniões com mais de 60 pessoas, agora compartilhada com vocês para ser analisada e adaptada às situações locais. Então, o que eu tenho aqui diante de mim? Uma pirâmide com 4 níveis. O nível de baixo em azul, nomeado como serviços básicos de segurança. O segundo nível em roxo, como apoio à comunidade e às famílias. O terceiro nível em verde, apoios focados não especializados. E o quarto nível, que é o pico da pirâmide, os serviços especializados. Então, vocês entendem que a gente pegou aquela tabela, colocou num formato pirâmide, e do lado esquerdo a gente trouxe da tabela quais são os impactos esperados na saúde mental para a população após um evento. Então, os 2 primeiros níveis que a gente precisa promover serviços básicos e de segurança e apoio à comunidade e à família, a gente espera que o tempo todo que as equipes estejam a campo vão encontrar esses sintomas psíquicos que não são transtorno mental, mas são reações normais. É o sofrimento psíquico humano mesmo de uma tragédia que faz com que eu sofra, e essa é uma reação esperada. E cabe a nós profissionais manejarmos, a gente vai explicar como. O terceiro nível, verde, que são os transtornos mais de leve a moderado e um alto nível de estresse, a gente precisa de ações que sejam ainda individuais ou de grupo, mas focalizadas para esse sofrimento, mas não precisa encaminhar para o CAPS. E só no último nível da pirâmide, do lado esquerdo acima, que a gente fala, os transtornos moderados a graves, esse sim precisa vir para o CAPS.
SACs. A partir daí, a gente propôs uma resposta que vai ser elencada aqui pela Liane, e eu já nomeio que existe do lado direito uma seta que transversaliza todas essas equipes, que está escrito cuidados aos trabalhadores de resposta. Então, o tempo todo a gente precisa manejar os cuidados nas equipes, entre nós, que é essa construção que Liliane já nomeou, que já foi iniciada e agora vai ser alinhada a partir da reunião de amanhã. Liliane, você quer apresentar de baixo para cima quais as políticas e equipes elencadas, por favor? Então, considerando, né, as estratégias, então, serviço básico e de segurança, e a gente tem aí o SUAS, né, que eu acho que, assim, o SUAS, os abrigamentos hoje, quem faz esse acompanhamento mais de perto, né, é a equipe do SUAS, tá? E aí a equipe vem se debruçando com todo esse levantamento de necessidade dessa população. Então, assim, tem um dado bastante relevante, né, que é essa escuta que a equipe do SUAS tem feito desses abrigamentos. Então, assim, se a gente já está fazendo, a gente dá o apoio e a necessidade que essa equipe precisa para garantir esse acompanhamento. Além disso, a gente, a parte documental também, né, a parte dos documentos que foram perdidos, né, enfim, que eu acho que a equipe do que a gente avaliou em discussão com o pessoal da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, o SUAS, ele pode, sim, estar em articulação com as estratégias hoje que o governo do Estado já desenvolve. Então, como eu comentei, os SAC vão estar nos territórios e, além disso, já devem ter, com certeza, estratégias que estão sendo já realizadas, né, tanto em articulação com a Defensoria Pública, Ministério Público, né, órgão de controle externo, para também apoiar em relação à viabilização dos documentos dessa população. Uma outra coisa que a gente, nesse âmbito também, não é só a questão de vestimentas, mas também da questão da alimentação, né, a questão do abrigamento seguro. Então, assim, articulação com a equipe da Defesa Civil, né, e a parte de segurança pública também, para que esse abrigamento seja um espaço mais seguro, né? E aí até a Sandra está colocando aqui já no chat que os SAC já estão nos territórios. Então, assim, resposta que já vem acontecendo, né, durante todo o percurso, e isso vai estar ratificando o que a gente está colocando aqui, tá? A Defesa Civil... Liliane, só lembrando, então, quando as equipes fazem isso, vocês entendem o quanto vocês já estão dando um cuidado prático para uma demanda específica, e aquela angústia da pessoa que fica chorando, perdi os documentos, fiz tal coisa. Quando essa equipe, que não é da saúde, faz isso, ela já promove a estabilização. Então, é isso que Liliane está trazendo. O que vocês têm feito faz parte de toda uma linha de cuidado para vocês entenderem que o componente de apoio prático, a alimentação não está adequada, vamos adequar. Tem muitos casos de gripe, a gente precisa cuidar. Falta documento, está faltando o laudo da Defesa Civil, eu preciso ligar para ver onde está o laudo. Então, isso tudo são estratégias pensadas por vocês que já estavam previstas, mas aqui elas se encaixam todo um componente de, ao fazer isso, você está prestando uma atenção psicossocial. É isso, Liliane. Pode continuar. E aí, acrescentando também a educação, porque alguns abrigamentos estão sendo nas escolas, e a gente sabe que as escolas vão estar retomando aí a partir de fevereiro, né? Então, você tem duas situações, as escolas que podem estar retomando nessa região, com certeza esse calendário vai ser ajustado, mas, para além disso, né, a gente tem que lembrar que nesse espaço aí nós temos crianças e temos idosos. Então, de que forma a gente, que estratégia viabilizar, né, um espaço mais lúdico, mais saudável para essas pessoas que já perderam tanto? Então, assim, esse olhar que é uma equipe, né, multidisciplinar, que vai estar juntos do SUS, a Defesa Civil, a Educação, entre outros, né, os parceiros, os colaboradores, os voluntários, né, que esses voluntários, inclusive, se agreguem a essa proposta, a essa organização que vocês estão desenvolvendo no município, para que não hajam ações em paralelo. Então, esse é o cuidado que a gente está aqui, né, trazendo questões que vocês, com certeza, podem estar já fazendo, tá? E outras que vocês
também vão trazer para a gente como uma forma da gente estar agregando também e aprendendo também, tá? Na outra base da pirâmide, né, no tópico da pirâmide, é apoio à comunidade e às famílias, tá? Então, a gente viu toda a necessidade do abrigamento, né, o que garante um abrigamento seguro, e a gente vai agora, que é essa atenção a essa comunidade, a essa família. O quanto é importante a atenção básica, né, os serviços de proteção, né, do SUAS, nesse momento aí, identificando essa necessidade dessa população. E aí a gente vai estar, o que uma colega aí colocou muito bem, né, identificando as pessoas com deficiência que estão nesses abrigamentos, né, o que eles estão precisando dos meios auxiliares de locomoção, né, se eles já eram acompanhados algum serviço de reabilitação, tá? Se alguma dessas pessoas tem as doenças crônicas, né, que garanta, na verdade, esse acompanhamento, então, a diabetes, a hipertensão. A gente tem observado muita criança, né, identificado já aí, muita criança que está tendo dermatite ou algo similares, né, de pele. Então, assim, articular de que forma a gente viabilizar. Então, de repente, como é que a gente aqui do Estado pode estar apoiando outro município que tenha também uma experiência, pode estar aqui compartilhando a estratégia utilizada. Tá? Eu acho que um momento muito grande nesse sentido, certo? Da gente estar vendo como é que está acontecendo e respeitando esses espaços, né? Esse é um momento também que a gente tem que compreender a peculiaridade de cada família dessa, né? Das suas histórias, né? Da sua forma de vida. Porque nesse espaço a gente pode ter pessoas de religiões diferentes, né? Que a gente não é momento da gente levantando se é religião A ou B ou C, mas assim, esse cuidado para quem está nessa situação aí, tá? Então, a importância de dar o apoio à comunidade e às famílias, tá? Então, os equipamentos que a gente tem hoje do SUS, do SUAS, são extremamente relevantes para garantir este cuidado e essa atenção. Então, é ação em conjunto, tá? Se vocês têm voluntários aí, esses voluntários têm que ser agregados ao trabalho, ao projeto e às ações que vocês estão desenvolvendo. Se tem alguma ONG, né, que também está dando esse suporte, que seja agregado ao trabalho que vocês estejam desenvolvendo. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente está colocando aqui, para que a gente tenha, de fato, uma ação em cada município desse, em cada território desse, de forma articulada, certo? O apoio focado não especializado, que são as equipes multidisciplinares de saúde mental, né, o apoio matricial, o núcleo de apoio à saúde indígena e a proteção social especial. Então, nesse aspecto aí, a gente tem hoje uma estratégia, né, um ponto novo dentro da saúde mental, que são as equipes multidisciplinares de saúde mental, né, alguns municípios estão completos, já passaram pela Comissão Intergestora Bipartite, estão aguardando a habilitação do Ministério, então a gente vai ver que a gente vai estar fazendo esse movimento, né, porque é uma equipe no território. Se algum município também tiver interesse, a gente pode estar dando o suporte necessário para isto. O apoio matricial, que é como eu coloquei anteriormente, nós vamos estar fazendo essa ação, né, com o apoio do CAPES Gregório de Matos, com o CETAD, que é o Centro de Álcool e Outras Drogas, né, da UFBA, com o Centro de Convivência Irmã Dulce. Então, a gente tem buscado o CEPRED, o Centro de Reabilitação do Estado. Então, assim, a gente vai estar buscando o CREAS, que é o Centro de Saúde de Idosos. Então, o que o Estado tem de centros de referência, né, de estruturas que ele hoje já tem, que já vem realizando esse apoio matricial, dando esse apoio no processo de qualificação, de cuidado, de discussão de casos, a gente vai estar fortalecendo ainda mais, né, durante todo esse período, para que vocês também tenham esse apoio. A gente vai estar abrindo e fortalecendo esse canal mais de comunicação, tá? O núcleo de apoio indígena, a gente já vem fazendo esse trabalho aqui na diretoria. A gente tem uma ação muito legal com o DICEI, né? Tem a Coordenação e Promoção da Equidade em Saúde aqui, onde a gente tem a área técnica de saúde indígena, a gente já vem fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento, esse apoio, processo de qualificação. Então, Távila e toda a sua equipe aí, nós estamos à disposição para dar o suporte, né, na atenção psicossocial à equipe,
como também para os povos indígenas, vocês identificando a necessidade, como a gente vai construir uma ação mais direcionada aos povos indígenas, a gente vai fazer uma agenda específica, tá? E a proteção social especial, né? E aí Sandra pode, né, tá aí comigo, a gente vai estar se ajudando aqui nas demandas que a gente tenha, que tem os CRAs, os CREAS, né, que são a rede de proteção especial, né, e que poderá também, nem todos os municípios, às vezes ele tem, mas a equipe pode estar da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, da Superintendência de Assistência à Saúde, Assistência Social, vai poder estar também ajudando, fazendo esse apoio, tá? Esse apoio a gente vai estar buscando estratégias, né, que sejam ou reuniões pelo território, que é como o SUAS trabalha, ou agregado, a gente pode fazer ações conjuntas. Então, assim, essas informações que vocês vão estar compartilhando conosco, a gente vai poder ajudar vocês também no que a gente possa estar fortalecendo o trabalho que vocês hoje já estão fazendo. É importante estar colocando isso. O que a gente está trazendo aqui não é algo que vocês não estejam fazendo, são ações que vocês já estão fazendo, mas o que a gente está, na verdade, trazendo aqui é uma direcionalidade desse cuidado, dessa atenção, que estava muito preocupado das questões voltadas à atenção psicossocial fossem encaminhadas direto para o CAPS, quando a gente entende, né, que muitas ações que a gente vem observando, identificando, são ações que, com certeza, a equipe da atenção básica, a equipe da assistência social, né, com apoio matricial, vão poder, de fato, viabilizar esse cuidado e essa atenção. E os serviços especializados, né, que a gente tem os CRES, né, nós temos a reatenção psicossocial, com os CAPs, também os serviços o SAMU, que já está dando suporte aí a vocês, né, as unidades de pronto atendimento, e a gente vai estar num processo acelerado aí de viabilização junto com o Ministério da Saúde, a equipe aqui da CESAB, para que a gente agilize o processo de habilitação dos leitos de saúde mental no Hospital do Cacau, né, que fica em Ilhéus, e no Hospital de Vitória da Conquista, o HGVC, tá? Então, a gente vai estar acelerando esse processo também. Então, a ideia de buscar que resposta, né, a gente pode estar viabilizando, a gente vê na pirâmide que é possível, sim, a gente estar atendendo essas demandas de acordo com a situação que vem se apresentando, tá? Então, bem como a Ionara colocou, de acordo com a situação que é apresentada, né, de acordo com o que é identificado, se é um sintoma psíquico, se é um transtorno leve ou moderado, né, ou os níveis de estresse da pessoa, ou transtornos mentais moderados e graves, a gente tem como viabilizar esse cuidado e essa atenção na rede que a gente já tem, né, não é algo novo. A gente vai estar fortalecendo, empoderando a essa equipe e os municípios para a gente cada vez mais garantir esse cuidado no território. Perfeito. E aí, a partir dessa descrição que Liliane fez dos diferentes níveis de atenção para as diferentes demandas, a gente vai detalhar um pouquinho cada um dos níveis, começando pelo azul, que é serviços básicos de segurança. O que quando a gente coloca isso? Pode passar para o próximo. Quando a gente fala de serviços básicos de segurança, nós estamos falando de 3 coisas. Como que a gente atua fortalecendo a dignidade? Como que a gente atua para a pessoa se sentir segura naquele espaço, para que ela volte a retomar o controle de si e do que está acontecendo à sua volta? E como que a gente atua, de novo, fortalecendo a autonomia, que é essa pessoa não é um recipiente que vai comer a marmita que eu quero dar. Ele é um sujeito com características culturais, com características familiares, e aí eu tenho que fortalecer para essa pessoa poder retomar
como que ela pode reivindicar? Como é que ela pode construir algo no coletivo? Como é que pode ter uma mobilização? Então, esse nível é aquele nível em que é feita uma oferta de cuidado, respeitando direitos humanos, a dignidade, a autonomia e tentando resgatar cada vez mais como que essa pessoa participa ativamente desse processo, porque muitos de nós vai com assim, eu vou dar tudo que eles precisam, então eu preciso da água. Escuta, tem hora que a gente está correndo atrás de roupa e a pessoa fala, eu preciso do meu documento de identidade para eu poder receber tal coisa. Eu preciso levar minha mãe, que é diabética, eu não consigo sair, deixar minhas crianças, levar minha mãe na UPA. Será que uma equipe pode vir até aqui só para a gente ter a prescrição da medicação de uso contínuo que ela perdeu, que a chuva levou? Nesse momento, várias pessoas estão nos abrigos sem a sua medicação de uso contínuo e algumas já agravando. Então, o que é esse nível básico que a gente nomeia como serviços básicos? Ele tem que ter esses 3 princípios, e aí a gente só levanta aqui, sem detalhar, mas para lembrar como checklist, mas como Liliane falou, a gente não encerra aqui o processo. Então, esse documento, ele foi construído, o relatório foi entregue para a Secretaria de Saúde e para as superintendências, e agora a gente vai mandar um modelo pocket, mas as formações continuadas com os matriciadores, com demais secretarias, só se iniciam agora. Então, do SUAS, quando a gente fala assim, o que não pode faltar das equipes do SUAS que estão nos abrigos agora? Se não tem equipe, precisa ter. Se tem, essa equipe minimamente precisa fazer a organização do abrigo conforme a tipificação que o SUAS já trabalha. Mas muito importante, se eu preciso trabalhar autonomia, o SUAS precisa mapear as lideranças e voluntários atuantes ou que atuando nos abrigos municipais, ou seja, pode ser pessoas que estão vindo e tem hora que vem um entregar água, eu nem sei quem é, e aí fica lá. Aí, se eu não tenho uma lista de quem são essas pessoas, os nomes, nas próximas semanas, essas pessoas vão parar de entregar. Então, se eu mapeio já a partir de agora, se eu ativo as redes, eu continuo a estabelecer uma estratégia de cuidado. Então, é fundamental que o SUAS se implique nessa construção, até para não deixar esquecer, porque a tragédia, quando sai da mídia, é quase que esquecida. Então, tem municípios devastados que vão levar 3 meses para a gente chegar na fase de reconstrução. A gente ainda vai estar ainda numa fase quase que de resposta, com a limpeza do lixo, com a limpeza das casas, com a avaliação de laudos. Então, nesse sentido, mapear e ativamente buscar essa rede de suporte é essencial, porque muitas pessoas já estão saindo dos abrigos, mas ela vai para o território. E ao ir para o território, ela precisa continuar recebendo os cuidados. Como é que eu vinculo a outros CRAS? Como é que eu vinculo a um outro prontuário de atenção básica se eu não volto para minha casa e eu vou morar de favor com a minha mãe? Como é que as equipes vão fazendo isso? Então, o SUAS precisa mapear as lideranças para ativar quem são os voluntários, o controle de entrada e saída, a segurança. É necessário atualizar, já está na política, o Formulário Nacional para Registro dessas famílias e indivíduos, né? E ele precisa ser atualizado, e nele tenha, alguém já lembrou, se tem pessoas com deficiência, se tem idosos, então o SUAS consegue mapear até para dizer, esse abrigo aqui é mais vulnerável, eu tenho uma criança autista, eu tenho um idoso acamado, eu tenho tal coisa, então eu preciso de mais recursos para esse abrigo, eu preciso de mais pessoas envolvidas. Ao SUAS fazer isso, ele ativa o restante da rede, como a Liliane já colocou, para os municípios, precisa ter os gabinetes de crise que vocês já têm, as equipes estão atuando, precisam conversar mais até para sinalizar uma bandeirinha vermelha, olha, esse abrigo eu tenho três pessoas que aumentam o risco de vulnerabilidade, eu tenho famílias desassistidas, a mãe precisou internar com a síndrome gripal, tenho 3 crianças agora que outras pessoas assumiram o cuidado. Tudo isso é importante a gente olhar. E para o SUAS também, pactuar continuamente com a população a implementação do abrigo seguro. A gestão do abrigo não é só ter a escola e deixar para que a diretora da escola fique lá sozinha fazendo a gestão. É junto, estabelecer com a população abrigada qual é a rotina, como é que eles vão estabelecer o protocolo de segurança, qualquer um pode entrar e sair, tem lista, onde as crianças estão ficando, quem fica com as crianças, elas correm pelo abrigo sozinhas o tempo todo, porque aí tem um risco de violência sexual e outras violências.
qual é a coordenação colegiada? Já juntei e fiz reuniões em que cada um vai assumindo, então é importantíssimo que seja um abrigo pactuado por todos, né? Então essa mobilização é essencial e vocês já fazem isso muito bem quando fazem um fortalecimento de vínculos nos CRAs, né? Então é essa colocação que a gente está assim, relembra o que você já faz e monta uma estratégia no abrigo, fortalecendo vínculos, as pactuações dos contratos coletivos de como vamos conviver, quem vai ficar com tais crianças em tal horário para que mães e pais possam se deslocar para o trabalho. A gente já está vendo isso acontecer. A limpeza e higiene, a água e alimentação de qualidade. A gente já viu alguns abrigos que a forma como a alimentação chega e tipo de repetição de alimentos, já tem crianças se negando a alimentar, então como é que a gente consegue retroalimentar a Defesa Civil e voluntários que estão fazendo a alimentação para que isso seja feito de uma forma importante, identificar crianças e pessoas em vulnerabilidade e solicitar apoio, que é isso que a gente está falando, né? Então, o SUAS, ele tem um papel fundamental na gestão do abrigo e eu acredito que várias pessoas já capacitaram as equipes, mas se for necessário, o Ministério, junto com a Defesa Civil e o SUAS, se quiserem mais gestão de abrigamento, é um outro módulo que a gente pode produzir se for necessário. Então, depende de vocês elencarem as dinâmicas e sempre alinhados com Liliane e Leísa para que a gente possa apoiar, tá? A Defesa Civil, ela é um sistema, né? E ela precisa articular. E ao articular, ouvir as demandas. Então, se vocês estão participando junto com a Defesa Civil nos COIs ou nos gabinetes de crise, é importantíssimo trocarem essas demandas o tempo todo. E de saúde mental é isso. Quais são as populações vulneráveis? Qual o fluxo estabelecido? Qual vai ser a resposta para cada abrigo? Então, isso é importante. E garantir segurança, informação e cronograma de visitas. O Estado está sobrecarregado, né, a Defesa Civil Estadual, as municipais também, e as pessoas estão no abrigo falando, cadê meu laudo, cadê meu laudo? Então, precisa que a Defesa Civil, junto com o SUAS, nesse momento, faça uma lista de quais são as casas visitadas prioritariamente e retroalimente a população abrigada, porque a angústia pelo laudo não é uma angústia que uma psicóloga indo até lá vai resolver, mas uma informação segura, que é disparada e devolvida cotidianamente, não é só assim, a Defesa Civil vai lá visitar em algum momento, gera uma angústia muito grande para que um dia num abrigo esperando um laudo, ele vira quase que 10 dias na mente, e aí tudo que estava estabilizado vai desestabilizando. Então, um sistema de informações que volte para os abrigos é importante. A educação, algumas escolas estão sendo usadas, mas alguns técnicos precisam ficar atentos, porque se a educação já promover alguns espaços seguros nos abrigamentos em escolas ou não, isso já protegeria crianças e adolescentes, e qualquer estratégia de voluntários que possa ter uma rotina, não é uma coisa assim, no domingo a gente foi lá entregar balão para as crianças, não é isso. Como é que a gente faz uma rotina que voluntários consigam? Então, domingo, segunda, terça e quinta, ter pequenas atividades em que vai ter a segurança de que vai ter atividade lúdica com criança e adolescente e que seja feito um cronograma. Então, tem muita gente querendo ajudar e tem hora que pode ser organizado de uma forma em que só entre as pessoas neste momento para essa atividade e é a rotina. Não é cada hora chega uma pessoa dando um monte de coisas, porque isso também quebra a rotina. Então, no caso de criança, a estabilização vem com as rotinas. Claro, Liliane? Eu acho que é interessante também a gente estar colocando as pessoas que já saíram do abrigamento, né? Porque a gente pode ter essa situação e que é importante que a gente também tenha esse olhar, esse acompanhamento daqueles que já saíram do abrigamento, porque podem estar na casa de familiares, mas precisa tanto quem acolheu como aqueles que foram para esta casa, né, a casa de um familiar, desse acompanhamento, desse cuidado também. Tá? Então, é só chamando a atenção com relação a isso. Perfeito. Pode passar para o próximo. Do SUS, né? Aí muito do que está aqui foi construído pela equipe do Cristiano, já chegou para vocês e a Liliane imediatamente mandou para nós e está contemplado aqui. Então, como que o SUS se apresenta, principalmente nos abrigamentos, mas lembrando, os que voltaram a gente precisa mapear, né? Então, tem que orientar a população no domicílio ou no abrigo, tudo da saúde, o uso do hipoclorito,
quais são as doenças que estão contaminadas, para a gente evitar outros agravos, são contaminadas, que podem vir de águas contaminadas, não reusar colchões, sofás e alimentos, muita gente fazendo limpeza tentando lavar e aí vai dar problemas porque ele está contaminado, né? O risco de acidente com animais peçonhentos que eles vão ficar escondidos nas pequenas coisas, então usar uma bota ou 2 sacos, né? As estratégias para limpeza. O uso de máscara precisa ser mantido, principalmente nos abrigos. Começou uma pessoa com síndrome gripal, fazer o máximo de distanciamento, né? A ventilação, verificar, né? Manter o uso, verificar se tem sintomas, e se tem sintomas de gripe, ou leptospirose, Covid, chamar as equipes da atenção para fazer o bloqueio, fazer a análise, o contato, fazer as orientações e o tratamento adequado, né? Realização de descarte adequado dos materiais contaminados, isso precisa se orientar nos abrigos, como fazer reidratação oral, então a atenção básica precisa fazer esse movimento contínuo de orientação. E precisa identificar e propor estratégias para pessoas com em tratamento com medicação de uso contínuo. Essa é uma coisa que a gente acrescentou aqui, porque foi encontrado várias pessoas aqui, pessoas que faziam tratamento para convulsões, não tomaram a medicação, convulsionaram, tiveram fratura e se queimaram. Então, nesse momento, a gente precisa urgentemente ter esse levantamento e as equipes em conjunto precisam fazer isso. Tem que ter uma rotina da unidade básica nos alojamentos ou nas casas, porque essas pessoas elas não param para ir na unidade básica quando tem alguma coisa. É como se o mundo tivesse sendo encapsulado. Então, assim, o que eu consigo fazer hoje é sobreviver. Então, algumas mães e pais, eles estão ainda meio que congelados, e eles ficam lá, a criança está com febre, aí dá uma aguinha, um chazinho, mas não percebe algo, é como se eu precisasse de alguém com outro olhar para ir lá estabelecer uma linha de cuidado. Então, essa ida de agentes comunitários, visita, ficar atento, então tem isso, anoto, preciso da equipe para verificar isso, porque se eu só orientar a pessoa, vá na unidade básica, muitas pessoas não vão fazer isso, porque ela está tentando sobreviver e se identificar e se orientar naquele território. Então, a rotina de ida de equipes é fundamental, o reforço das vacinas nesse momento, fazer as testagens nos abrigos para a gente evitar o contágio coletivo, né? Então, os surtos. Então, tem alguém, eu preciso dar orientações, como se isola, quem vai trazer a comida, tem máscara suficiente, tá? Então, isso é importantíssimo. Pode passar, por favor? Então, isso tudo é o SUS, os abrigos na linha básica, vocês veem que a gente está no azul. Tem que fazer as notificações compulsórias, que com isso a gente vai saber o que está acontecendo nos abrigos e quais os mais vulneráveis, auxiliar no recadastramento se o SUAS precisar, acionar a Defesa Civil o tempo todo para avaliar domicílios. Então, a gente visitou, uma casa voltou para uma família voltou para uma casa, não está adequado, conversa com a Defesa Civil para ela não correr risco e novos deslizamentos e novas chuvas, né? Orientar a população o tempo todo sobre seus direitos, essa mobilização comunitária é fundamental. Lá no documento que da atenção básica coloca sobre as ações em mutirão com outras organizações e comunidade, é assim, orienta as outras organizações sobre o que é necessário. É muito importante nesse momento, SUS, SUAS, educação e demais políticas, falarem para as organizações o que é necessário, porque principalmente com as instituições de ensino voltando às aulas, uma série de voluntários podem se apresentar falando, o professor tal criou tal projeto de uma linha de telefone para isso aqui. Mas peraí, a gente está precisando de gente para apoiar a atenção básica no matriciamento dos casos para a gente segurar uma atenção psicossocial. Não está precisando só de linha de telefone porque eles não têm nem acesso à linha. Será que não tem como a gente fazer isso juntos? Então, essa linha de cuidados aqui é um convite para que esses outros parceiros, né, entrem naquilo que a gente está precisando. E isso é fundamental porque vocês são os órgãos do governo, né, e das políticas públicas, e elas têm que orientar como os outros atores podem se envolver. E na atenção básica, como a Liliane já colocou, tem as equipes que estão se disponibilizando para o matriciamento, ou seja, a atenção básica vai receber o matriciamento para realizar a psicoeducação, ensinar para as pessoas o que é a reação normal, o que já não está tão normal, o que eu preciso fazer, o que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, e aí a gente vai fazer uma capacitação específica para isso e para apoio matricial. Como é que a gente pode estruturar os grupos? Ficou mudo para todo mundo?
Alguém falou assim, ficou mudo. Não, aqui Não, tá te normal. escuto bem. Ah, então Estamos te escutando. pode ser o sinal, né? Então tá, vou Isso. falar devagar. Então, receber o matriciamento, então a partir de agora a Liliane está com as equipes vendo quais seriam os núcleos regionais, ou pessoas de CAPES, ou do CAPES Gregório e dessas instituições parceiras, para a gente pegar, a gente construir as equipes e as linhas de cuidados que vão matriciar a atenção básica, e cada município colocando o seu desenho. Então, essa aqui é uma orientação geral para que esse desenho no território vocês façam pensando como é que a gente faz isso para dar o apoio psicossocial, e não é inventar a roda, não é a hora de criar programas novos, é aquilo que vocês já fazem bem, só alinhando o que cada ator pode contribuir nesse momento. Liliane, quer falar nesse aqui? Não, é isso mesmo, reforçando, na verdade, que assim, já é o que vocês desenvolvem, né? A gente só está aqui reforçando e dando uma direcionalidade, né? E fortalecendo esse alinhamento no território, tá? Eu acho que é muito nesse sentido mesmo. Mas pode continuar, Ionara. Tá, o próximo, por favor. Fica, então, nessa linha, a gente passa para a segunda linha da pirâmide, que seria assim, então a gente precisa apoiar para que as comunidades, as famílias retomem a autonomia sobre o seu fazer, mas eu preciso dar o máximo de subsídios para que elas se sintam fortalecidas, porque quando a gente faz isso, essa estabilização emocional vai se dando nesse conjunto do que já me pertence. Minha mãe calma, as crianças acalmam. O meu pai idoso bem atendido e acamado, o restante da família se sente segura para voltar a trabalhar. Então, os diversos níveis, né? Então, a gente aqui não delineou as estratégias, mas sim, olha, a gente precisa lembrar que as ações e estratégias para povos indígenas, quilombolas e demais comunidades precisam ser pensadas a partir dessa cosmovisão deles, de apoio da comunidade da família, que são os G6 com as diretorias e gestão que a Liliane nomeou junto com outros parceiros, para que a gente possa pensar junto essa linha de cuidados. Então, isso vai ter que ser pensado. E, no geral, de qualquer forma, a gente tem que pensar. A atenção básica precisa ter o apoio matricial, e aí a Liliane já nomeou 3 instituições, CAPES, CETAD, Centro de Convivência, mas ela nomeou outras, que vão precisar construir as equipes para fazer esse apoio matricial. E esse apoio matricial que está sendo pensado é um apoio matricial intersetorial. Então, aqui já seria inovador se a gente conseguir assim, então o CAPES vai fazer um apoio matricial de atenção psicossocial para o município de Dário Meira. Então, vai ter uma equipe de 2 pessoas que vão apoiar Dário Meira, e aí Dário Meira tem que ter a equipe do SUAS, da educação e do SUS, para juntos pensarem que jeito que esse território está, essa família tal precisa do quê, esse território está fragilizado, precisamos de mais atores que façam doação de tal coisa. Peraí, a água ainda não está chegando adequadamente, então a primeira coisa, a gente precisa do caminhão-pipa para a água adequada para lavar. Então, é isso, um apoio matricial que pense o território para tudo que é as necessidades básicas. Então, se é água, eu vi aqui vocês falando caminhão-pipa, então é isso que todo mundo vai pedir a mesma coisa, e a gente precisa que chegue, porque aí a família se fortalece para limpar a casa, ser adequada e voltamos em segurança. Então, quando a gente fala atenção básica, é assim, a atenção básica do nosso lado e o apoio matricial chegando até elas, tanto no nível de cima quanto de baixo, para pensar esse território. Dos serviços, a mesma coisa. Continuamos o apoio à comunidade, como? Eu já preciso mapear quais são as instituições e entidades civis que estão atuando ou que potencialmente podem vir, tanto para os abrigos quanto para a minha rede. Então, assim, as pessoas voltaram para casa, mas elas perderam os colchões. Como é que eu mapeio os atores envolvidos para puxar a doação de colchões? Então, em cada momento vai ser uma demanda específica nessas fases de resposta. Então, mapear as entidades, fortalecer, fazer os contatos para que não se perca, né, essa rede de solidariedade para a comunidade.
e mobilizar os atores chaves, os líderes comunitários, né, para pensar essa rede de solidariedade não se desfaleça, não, que ela não termine rapidamente só porque não está na mídia. Então, ativamente envolver, já tem, os conselhos foram ativados, os conselhos locais, os conselhos estão fragilizados, então, peraí, deixa eu pegar os líderes comunitários e tentar ver como é que a gente pode fazer. Então, são as diferentes associações, conselhos, pensando nessas reuniões. Às vezes a gente faz reunião debaixo do pé de manga e uma reunião na segunda-feira de manhã, e se você estabelece que é aquele pé de manga dentro da secretaria, que a gente vai reunir e falar o que está faltando, o que está chegando, o que não está, essa é a plataforma que a gente conseguiu no meu município, foi isso que eu consegui? Perfeito. Se eu consigo reunir essas pessoas, envolver e cada um vai buscar soluções, vocês já estão falando a mesma língua e não tem retrabalho. Pode passar? A gente vai para o terceiro nível da pirâmide, que é apoios focados não especializados. Nesse aqui, seriam, então, aquelas pessoas que, com tudo que a gente fez, tentou dar estabilização, a segurança do abrigo, mas mesmo assim, é uma pessoa que há 3 semanas já não está dormindo, ela começou a ficar apática, ela não, e essa não é a pessoa que ela fica demandando saúde, essa é só uma pessoa que está no abrigo e vai ver, ela está apática, só come de vez em quando, ou é uma criança que mudou muito o comportamento, está fazendo, ela já tinha controle dos esfíncteres e está fazendo cocô e xixi na calça de novo, está muito agitada, ela alterou agora e fica batendo em todo mundo e mordendo, ela não era assim. Então, essas mudanças abruptas, né? E a pessoa não consegue, com tudo que foi dado, ela ainda não conseguiu estabelecer a rotina. Então, essa é a hora da gente ter as equipes multidisciplinares de saúde mental, que Liliane já colocou bem, da importância delas e dos municípios já pedirem ajuda para o Estado para que tenha, né, que seja feito o convênio, que possa passar na bipartite, todo o fluxo, né, mas tentando acelerar ao máximo. E aí o apoio matricial intersetorial, porque quando eu tenho uma demanda em um apoio focado não especializado, na escola eu vou identificar, e ao voltar às aulas eu vou identificar aquela mudança de comportamento abrupto. Aí eu preciso conversar com o CRAS da região para falar assim, essa criança está no apoio do CRAS da região, porque pode ser que alguma coisa de apoio psicossocial precise de fortalecimento, porque essa família voltou para casa, mas ainda tem muita violência, não violência, que aí seria o CRES, mas tem muito de conflito familiar, não está conseguindo. Então, será que a gente consegue uma estabilização com o apoio do CRAS nesse local? Cada município vai descobrir qual instrumento que tem. Então, essa conversa e esse apoio matricial seria uma reunião mensal em que a gente vê o que está surgindo como demanda, o que não tem, que jeito que a gente resolve, que atores eu preciso acionar. A mesma coisa, o núcleo de apoio à saúde indígena, para pensar nesse, para essas pessoas com um pouco mais de agravamento. A proteção social especial, nos casos de violação de direitos, seria os CREAS. Então, nesses casos, eu preciso que o CREAS esteja ativo. E aqui a gente colocou que já existe, desde a Covid, esse serviço da Unicef que chama Pode Falar. Então, se nesse momento você tem crianças e adolescentes entre 13 a 24 anos que estão já apresentando dificuldades maiores, isolamento, ou muito agitado e modificar o comportamento e está se colocando em risco, e sai do abrigo e some e não sabe para onde vai, indica se essas pessoas poderiam acionar o Pode Falar, aqui tem um site, e aí é aberto um canal de conversa em que essa pessoa pode ser atendida por uma pessoa que não é psicólogo, mas para um manejo de uma contenção de crise. Então, o Pode Falar já está ativo, tá? Pode passar. E aí o ponto da pirâmide, que muitos de vocês estão aqui são do CAPS, né? E aí a Liliane definiu bem, você tem o plano de desinstitucionalização da Bahia, então a pessoa está com tentativa de suicídio. Ela tentou se cortar e tomou remédio num abrigo. Imediatamente o SAMU, de SAMU vai encaminhar para a rede, aí vocês sabem qual a referência de vocês, se é a UPA, se é um outro hospital de estabilização. Então, esse desenho da rede, os abrigos precisam ter nesses momentos. Se é uma pessoa em surto psicótico, se é uma pessoa que ela tinha já um tratamento no CAPS, desestabilizou e entrou em crise.
chamar a ambulância, levar para o CAPS ou levar para ponto focal da referência e se tiver os leitos já no hospital geral. Então, esse desenho da RAPS, os núcleos regionais precisam retomar. Mas para esses casos, os CAPS são os casos graves. A pessoa com estresse grave, em que ela já há 3 semanas ela não conseguiu voltar ao trabalho, ela não conseguiu restabelecer a rotina, então há 3 semanas ela se perdeu e não consegue mais cuidar de si. Então são esses os casos para encaminhar para a CAPS. O choro, a ansiedade são normais e a gente consegue nos níveis abaixo da pirâmide, tá? Pode passar. Isso. Então essas lâminas, essas são as referências, pode passar, são todas. Esse material com os slides, eu corrigi, eu vi que tem um que talvez, ao invés de populações, é pulações. Eu corrigi, vou mandar de novo, tá, Liliane? Ao final. Aqui vocês têm o nosso e-mail, núcleosmapsfiocruz@gmail.com, que é o do nosso núcleo. De qualquer forma, a gente se mantém em contato e vai fazer demais capacitações, sempre conversando com a Liliane. Na reunião de agora à tarde, a gente vai ter uma reunião com gestores de 10 municípios mais afetados para desenhar uma estratégia, mas para todos vocês a gente vai continuar com as formações. Já foi lançado um vídeo que chama Psiquiatria e Desastres, da psiquiatra Carolina, que trabalha com a gente no núcleo. Eu vou pedir para disparar, se algum de vocês puder colocar o link aqui do YouTube, que está a apresentação da Carolina, já é específica para a gente evitar prescrever, eu vi que tem médicos aqui, uma medicação ansiolítica nesse momento para determinadas ações, então ela vai descrevendo, então ele é específico para a saúde, para a atenção básica e para os psiquiatras e psiquiatras que talvez pela primeira vez estejam recebendo pacientes. Então, se o Bernardo puder colocar aqui no chat para todo mundo já copiar o link do primeiro vídeo. Novos vídeos estão sendo feitos pela equipe Fiocruz, todos com materiais pactuados e assinados com a CESAB. A CESAB também vai fazer, a gente vai editar, e todo esse material vai ser disponibilizado para vocês. Então, o canal de comunicação via Liliane, e a gente está à disposição para continuar. Ao final dessa reunião, a gente vai confirmar o dia e horário da próxima, né, Liliane? Uhum. Eu queria só complementar algumas coisas, Leonara, que assim, eu acompanhei aqui do chat. Que Francisca, né, todo mundo conhece ela por Tati, da Unicef, ela colocou aqui o canal da Unicef, né, é muito legal, Tati, a Unicef está aí com uma proposta também de estar ajudando a gente, não só nesse canal, mas também ajudando com outras, né, propostas para essa região, né, que foi afetada. Uma outra coisa que também me chamou a atenção aqui, que é a questão das pessoas em situação de rua, né? Que a gente não colocou aqui descrito, mas a gente conversou no dia, e aí algo que vocês todos precisam estar atentos, né? Porque algumas pessoas podem não ter aceitado o abrigamento, né? Ou ter ficado momentaneamente no abrigamento, mas por não estar bem, ele, na verdade, está na rua. Tá? E aí eu acho que a gente pode pensar no trabalho conjunto, o SUAS, né? Também existe o grupo, né, de pessoas em situação de rua, a ONG, que pode também apoiar, a gente pode abrir esse diálogo com o pessoal, né, com a Sueli e demais pessoas que representam, né, o movimento, para poder colaborar e ajudar vocês a dialogarem, né, no momento que precisar das intervenções e que vocês estão numa situação que muitas vezes não conseguem resolver, né? Então, a ideia é a gente estar agregando e trazendo os saberes, experiência. A outra coisa, nós estamos com a IMED aqui, e a equipe da vigilância, né? Não sei se a Bárbara também de Leal está aí, mas eu vi Maria Clara, né? Mas assim, a IMED aqui da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, né? Do CIEBS, estadual, e aí nós estamos, a CESAB, junto com o COSEM, está construindo, né, uma modelagem já bem adiantada já do plano de contingência, que é justamente tudo que a gente dialogou aqui, o que vocês estão fazendo, vão ser importantíssimo para agregar esse plano, tá?
porque a gente precisa, mesmo jeito que a gente teve o plano de contingência para o Covid, a gente precisa também ter um plano de contingência para enfrentamento às enchentes, porque no primeiro momento a gente corre para poder viabilizar as coisas que são emergenciais, mas no decorrer a gente precisa materializar tudo que a gente vem fazendo, né? E o que tem sido investido e as necessidades dessa população, porque, inclusive, isso empodera a busca por novas estratégias de cuidado, processos de habilitação, né, de credenciamento e habilitação junto ao Ministério, né, parcerias com organizações governamentais e não governamentais, com órgãos internacionais. No momento que a gente tem esses instrumentos, isso potencializa a gente a busca, né, porque é algo que o que aconteceu, ela não vai se apagar daqui a 2 meses. Né? A gente vê Brumadinho aí, o quanto o pessoal, né, ainda caminha bastante, retomada deles, então, assim, a gente precisa efetivamente garantir. Queria também estar aqui registrando a equipe da Advast, que a gente vai ter reunião amanhã com eles, também estão acompanhando a gente aqui, ou seja, já é um processo de diálogo que a gente já começa aqui e amanhã, com certeza, a gente vai estar se aprofundando especificamente com relação à questão da saúde do trabalhador, né? Então, assim, a ideia é que a gente possa, a partir disso aqui, a gente ter outros encontros, tá? Esse material vai ser disponibilizado, como a Ionara colocou, esse momento aqui, ele foi todo gravado, vai ficar disponível também para a gente, outras pessoas que não puderam participar nesse momento, né? A gente até entende, nós ficamos preocupados de ser uma segunda de manhã, mas a gente, no momento agora, a gente tem que arriscar, né? A gente tem que estar nos espaços e gravando e disponibilizando esse material para que outras pessoas que não puderam participar, né, nesse momento presencial, que elas possam estar ouvindo depois, né, se aproximando do que a gente está colocando e somar juntos com toda a equipe que está no território, tá? Eu acho que eram algumas coisas que eu observei aqui também, né? A gente precisa saber se tem perguntas, né? Acho que tinha uma pergunta eu acho que aí precisa começar a ver, porque... a Conferência de Saúde Mental, uma pessoa pediu para você dizer a Conferência de Saúde Mental está prevista para o final de abril, tá? Mas o presidente do Conselho também está em diálogo com o Conselho Nacional de Saúde, em decorrência, né, das situações que a gente está vivendo aqui no Estado, e garantir efetivamente uma participação, e a preocupação, inclusive, da participação dos usuários também, né, que a gente pudesse estar colocando essa data prevista, né, para final de abril, posteriormente, para que os municípios possam também, nas macro-regiões, estarem realizando. Isso é algo que está sendo ainda discutido, mas a gente pode estar colocando para vocês. No momento, os municípios podem estar fazendo, né, as conferências livres, com apoio das organizações não governamentais, instituições de ensino superior, puxar isso, né? Os municípios, tem alguns que já realizaram as municipais, mas a ideia é que a gente, a partir de fevereiro, comece a trabalhar as macro-regiões. Mas esse cuidado nós estamos tendo por conta do cenário que a gente está vivendo, não só da pandemia, aumento de casos Covid, que a gente está também vivenciando no Estado, né? Influenza e a situação das enchentes no território, tá? Eu recebi aqui da Maria Clara, né? Ao cuidado com os trabalhadores pode ser feito na prática, os CERES estão sobrecarregados, o caso de contratação, então isso é o que a reunião de amanhã vai desencadear, né? Realmente pensar em estratégias, parceiros, né? Isso, né? A Carla Santos, como é que fica a participação do Estado no apoio e envio da medicação, já que muitos dos nossos usuários com diagnósticos mais graves? Sobre a medicação, Liliane, teria? Eu posso estar levando essa demanda, porque essa é uma demanda que está com o grupo do comando, né, do COI no território, com a secretária, a superintendência de vigilância, de assistência farmacêutica, né? Eles, desde que tudo ocorreu, eles estão trabalhando em conjunto, mas eu posso estar levando isso para o doutor Luiz, que é o superintendente, para ver quais são as demandas que estão ocorrendo e que não estão sendo viabilizadas, de que forma viabilizar outros medicamentos, enfim. Da mesma forma, a gente já está fazendo um levantamento, que está aqui na diretoria,
de algumas crianças, né, e adolescentes que têm algumas patologias, por exemplo, epidemólise bulhosa, e que fazem uso de fórmulas alimentares especiais e também dos curativos, tá? Então, assim, algo que o Estado já vem viabilizando, mas a gente não sabe que cenário é esse, se esse material que eles tinham recebido no final do ano passado, né, foi perdido por conta da enchente. Então, eu já estou com a equipe aqui fazendo esse levantamento também. E acredito que, da mesma forma, o pessoal da ciência farmacêutica também já esteja junto com a equipe do município também, já identificando essas demandas todas. O Sérgio Utiariti Butti, né, falando que ele é presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena da Bahia, está inteira à disposição para contribuir, então essas equipes já estão conversando e acredito que o Sérgio precisa estar participando, né? Acho que os núcleos regionais... Sim, o Sérgio é de extrema relevância, é um parceiro nosso. Que bom, Sérgio, você está aqui conosco, né? Nós vamos fazer essa agenda, tá? Com a Távola e toda a equipe, em umas 2 reuniões o pessoal já começou a participar, mas a gente pactuou de ter um momento específico, né? Por conta, na verdade, da gente não... A questão dos povos indígenas não estão de um abrigamento. Claro que muito do que a gente conversou aqui, independente de abrigamento, né? Algumas situações aqui a gente pode dar. A base, ela tem um abrigamento, ela tem, mas tem outras etapas da pirâmide que também se adequam muito bem à demanda dos povos indígenas. A gente precisa saber e está dialogando com vocês como é que estão essa população, como é que está a situação, quais são as estratégias, enfim. Uhum. O Ricardo estava perguntando, estão pensando em algo que possa ser feito em relação à prevenção dos transtornos mentais induzidos pela enchente? Ricardo, toda a nossa conversa dessa manhã toda é para prevenção. Quando a gente faz tudo certinho, a gente está prevenindo. E a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo certinho. Ninguém tem superpoderes, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente vai precisar de ajuda. A ajuda vai vir como? Juntos parceiros, apoio matricial, e aí especificamente o apoio matricial para as demandas que sejam daquele terceiro nível, né, de psicoeducação, primeiros cuidados, manejo de crise. Então, alguma coisa específica a gente vai fazer, que é esse próximo encontro, os materiais estão sendo produzidos, mas toda essa conversa aqui é para prevenir. É isso que a gente está fazendo e pactuando. Não é alguma coisa, então o CAPS vai fazer uma coisa para prevenir. Não, somos todos nós e essa pirâmide inteirinha trabalhando para isso. É prevenção de transtornos mentais, promoção de saúde, dignidade e um resgate de autonomia da população. É assim que a gente previne os transtornos. A Caliandra lembrou da situação de rua, a Liliane já respondeu, né? Como vocês disseram na web anterior, desculpa, sim, Juliana? Temos aqui 2 perguntas, 2 no campo QIA, depois só para sinalizar, tá? Vou pegar essas aqui e vou para o QIA. Tá, joia. A web anterior, após a 3ª semana, a atenção e cuidado tende a diminuir. Como podemos estimular a autonomia dos desabrigados? Já montando entre eles a autogestão, fazendo reuniões para eles saberem como que eles podem se organizar. Ao voltar para casa, eles já montaram uma associação, eles têm aonde requisitar ajuda, eles têm um ponto focal, então já ensinando entre eles a montar esses laços comunitários, é aquele segundo nível, né? Como é que eles podem agilizar a liberação do aluguel social de nova casa em local seguro? De novo, se não tiver a mobilização social, não tem jeito. Então, vocês já estão organizados? Quem é da assistência social sabe estimular para que eles tenham uma associação, que eles tenham apoio. Então, assim, se já existe uma associação bem estruturada, então vamos imaginar, existe a associação de pescadores e ribeirinhos que já tem um expertise em como associar, como é que faz ata, como é que... Então, pede apoio deles para ajudar para formar a associação dos atingidos. Tem a associação de atingidos em vários outros locais. Como é que eu faço um link, faço a ponte entre essas pessoas para ver se eles realmente querem? Porque aqui é defesa de direitos. Já envolveu alguém da Defensoria Pública? Já pediu um apoio do Ministério Público para fazer como é que chama? Fazer algumas audiências para que eles sejam ouvidos e o Ministério Público possa também acionar e acompanhar. Então, é isso, ativar a rede de apoio intersetorial, de defesa de direitos, ensinar para eles os caminhos e fazer isso coletivamente, porque se for no 1 a 1, fica mais frágil, né? Aí do Q&A, deixa eu voltar.
perguntas e respostas. Os municípios que não têm CAPS precisam muito desse apoio, Cravolândia é um deles, anota aí, a Liliane já sabe, ela conhece a rede, né? Então, isso, porque para os que não têm, como é que a gente vai ter os núcleos regionais se estruturando? É esse o desenho. A Maria Clara falou, esse aqui eu já tinha pego, cuidar dos trabalhadores também, e receber os materiais, essas que estavam aqui, todas, né? Os documentos como esse, reuniões como essa, auxiliam principalmente nos municípios pequenos, como que eu atuo, da AB Vereda, Atenção Básica, né? Onde não há grandes equipes para atuação e muitos ficam sobrecarregados ou até sem saber como atuar de forma correta. É perfeita porque eu fico imaginando, né? Agente comunitário de saúde, o enfermeiro ou enfermeira lá de Vereda, que nunca teve o CAPS, nunca teve uma reunião de matriciamento, aí chega aquela mulher chorando com aquele desespero de não saber o que fazer, não tem o que comer e ela já está querendo suicidar e matar os filhos, que são casos que a gente já viu em outros cenários, né? E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar essa mulher na ambulância e vou mandar? Como é que eu estabilizo? Então, uma equipe de matriciamento, ela já vai ensinando o que fazer e você fala, não, peraí, então eu vou escutar, fazer um acolhimento, tento ver como é que ela está, consigo alimentação para esse dia, faço um pacto de não suicídio, tento ver quem cuida das crianças, não deixo ela sozinha hora nenhuma, até uma equipe me ajudar. É isso, então é isso que a gente está falando, que esse apoio pode ser feito em rede, e se tiver as equipes, vocês não ficarem sozinhos, né? Então não vai ter o CAPS aí, se é um município muito pequeno, mas uma equipe que te apoie, isso é importante, né? Mais alguma que... o CAPS e Bicaraí, a gente tem o encontro hoje às 14 horas, e qual é esse de amanhã? Tá. O de hoje é os 10 municípios, que a Liliane já enviou o card, né? E o link do Zoom. O de amanhã é o da saúde do trabalhador, que eu não sei se tem card já. Tem, Liliane, ou se tem link? Não, de saúde do trabalhador, a gente não... primeiro a gente vai fazer uma agenda com a equipe da diretoria de vigilância, tá? Saúde do trabalhador, a equipe da Fiocruz e a gente aqui, diretoria de gestão do cuidado, a diretoria de atenção básica, né? E o pessoal da superintendência de assistência social, para pensarmos juntos estratégias, né? Vai ser ainda para uma agenda primeira de alinhamento, né? Foi importante o pessoal participar desse momento aqui, porque é eles que têm a rede, né? E pensar em estratégia onde não tem um Sereste, né? Que estratégia é essa para pensarmos juntos? Viu? Então, a gente não vai estar ainda abrindo para todo mundo, mas com certeza vão sair encaminhamentos. Como eu também troquei com Tati aqui mensagem, nós vamos estar fazendo espaço com a Unicef também, para trazer o material que eles que eles produziram, né? E também trazer esse diálogo e esse processo de qualificação para vocês. Tá? Então, acho que é importante. Tudo que a gente puder estar agregando, somando, a gente vai estar compartilhando. Tá? A gente vai, tudo que, inclusive, puder ser gravado, porque a gente entende que vocês estão no momento aí também de atuar no campo, né? Não dá para a gente ficar ocupando vocês direto o dia todo, né? Então, por isso que é o cuidado que a gente está tendo aqui com vocês, certo? O Guilherme fez uma pergunta que é qual o perfil de alinhamento nessas demandas entre a DAB, Diretoria de Atenção Básica, DCG, eu não sei a que é a Diretoria de Gestão do Cuidado, a DGC. É o contrário. Na tessitura da assistência biopsicossocial, a gente tem que chamar de psicossocial, dessas populações em sofrimento. Enchente, população de rua e aldeia indígena. Eu entendi que a gente fez um alinhamento conceitual, um alinhamento de estrutura de risco e gravidade, e dessas atuações, a oferta da equipe de matriciamento e EMAESM a ser construída para que no território essa tessitura ocorra no município. Eu estou entendendo que o Estado está fazendo uma entrega aqui de que existe uma possibilidade desse desenho. Seu município, seu território, entra como? É isso, Liliane? Isto. A gente, Guilherme, todo o processo aqui foi um processo de construção conjunto, né? A DGC, que é a Diretoria de Gestão do Cuidado, e a DAB, Diretoria de Atenção Básica, esse foi o cuidado que a gente teve. Inclusive, agregamos aqui um material que foi produzido pela Atenção Básica, né? Cristiano já está compartilhando com a equipe dele, e a gente agregou, justamente porque a gente entende que a gente não tem que fazer ações em paralelo, mas somando as ações,
certo? E aí é bem na linha do que a gente trabalhou na pirâmide, né? A pirâmide traz para a gente exatamente qual é o perfil, né, dessas pessoas, né, em que momento ela esteja, para que a gente possa estar investindo em ações, em processo de qualificação da equipe, no cuidado e na atenção. Então, se a gente volta lá para a pirâmide, a gente sabe que a apresentação a gente pode ser um pouco rápida, mas a gente voltar para a pirâmide, a gente vai, na verdade, começar a compreender melhor. Claro que o que a gente dialogou aqui, o que está posto ali na pirâmide como uma direcionalidade desse cuidado, a gente vai estar fortalecendo com mais ações. Nós vamos estar, na verdade, desencadeando lives específicas, né, para que a equipe possa cada vez mais se empoderar, né, e viabilizar esse cuidado no território, tá? Então, a ideia é essa. E sempre lembrando, a gente vai trabalhar sempre com o SUS e o SUAS, tá? Porque o cuidado dessas pessoas estão diretamente ligadas a eles e também com a educação. A gente já está envolvendo, inclusive, a educação, tá certo? E aí, a ideia é que todo o processo de qualificação a gente envolva esses trabalhadores. É quem faz o cuidado no território, são vocês, tá? A gente, na verdade, vai trazer as ferramentas, as experiências, né? Abrir para que a gente faça a discussão de caso. Se vocês tiverem alguma situação, pode estar, a gente está com os técnicos de referência dos núcleos regionais conosco, acompanhando, certo? E também com os apoiadores, tanto da DGC como da DAB, fazendo esse acompanhamento, tá? Então, as demandas que vocês tiverem, a gente tem a equipe da DGC, da saúde mental, assim como também a equipe da atenção básica, os apoiadores das regiões. E a gente pode estar identificando essas demandas e, de forma conjunta aqui interna, no nível central, desencadeando as ações, certo? Então, vamos estar usando a ferramenta do Telesaúde, a equipe aí, Juliana, Dayana, Tiago, que vai estar nos ajudando muito para que a gente faça a produção de materiais e esteja compartilhando com vocês. Relembrando, a live que vai ser pactuada, a próxima, aberta para mais pessoas, a gente ainda vai finalizar o conteúdo essa semana e vocês vão receber o convite provavelmente para sexta-feira à tarde, ainda para fechar com a CESAB e qual vai ser a página do YouTube, se CESAB ou Conselho Regional de Psicologia, que prontamente ofereceu e conseguiu já viabilizar. Então, a gente vai ficar atentos que vai sair a divulgação. Hoje à tarde, a reunião será com Dario Meira, Itajuípe, Itabuna, Jucuruçu, Prados, Jiquiriçá, Mutuípe, Ubaíra, Venceslau Guimarães, Itamaraju, que é o distrito de Nova Alegria. E se tiver mais algumas questões, se não tiver, acho que a gente respondeu tudo que estava aqui, né? Assim, gente, eu queria dizer que eu amo o povo da Bahia, vocês no meio do desastre, numa segunda-feira, com tanto desejo de aprender e construir juntos, as equipes do estado e dos municípios e dos abrigos que a gente visitou, muito implicadas. Então, assim, é um prazer estar aqui como Fiocruz e toda a equipe, a Fabiana Damas, diretora da Fiocruz, Débora Noal, que é a coordenadora do nosso núcleo, e em nome da Fiocruz, eu gostaria de, em nome da Fabiana, agradecer a abertura para que a gente pudesse colaborar aqui com vocês hoje e continuar essa colaboração, né? Deixa eu aproveitar, eu pedi para o pessoal colocar aqui no chat o link, né, da agenda de hoje. A gente vai estar começando com esses 10 municípios, tá? Porque como são muitos municípios, a gente vai estar fazendo esse trabalho, não significa que a gente não vai estar fazendo um acompanhamento dos demais, é bom a gente colocar isso. E eu acabei de receber de e-mail aqui, vai ter uma agenda também no dia 11 da vigilância, tá? Então, a gente vai estar também colocando para vocês aqui, para que a gente possa estar compartilhando. Todo esse espaço é um espaço da gente estar compartilhando todas as ações, as produções, tudo que a gente puder estar compartilhando com todos que estejam, tanto no nível central, quem esteja em Brasília, porque tem gente que está em Brasília e está acompanhando a gente aqui, a equipe da Fiocruz, da OPAS, né, Unicef, quem está no território, núcleos regionais e base, né, a equipe da Superintendência de Assistência Social, a equipe da Defesa Civil também está presente aqui. Então, assim,
esse espaço aqui, os municípios, tanto dos CAPs, da atenção básica, né, gestora de saúde, que a gente também identificou aqui, né, então a gente vê o quanto é importante esse movimento em rede, né, a gente, por muito tempo, a gente, 2011 para cá, a gente vem falando em tecendo redes, e eu acho que a gente vem, às vezes vem umas situações drásticas acontecem, para que a gente efetivamente comece a compreender o que é tecer redes, né? Tecer redes é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está todos juntos, com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade, né? Buscando a resolutividade, o cuidado e a atenção ao território para todos, tá? Então, eu também agradeço muito. Desculpa, Liliane, eu pedi para a Fabiana entrar, que ela está aqui desde o começo. Fabiana, por favor, diretora Fiocruz. Oi, Liliane, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Muito bom estar Tudo aqui bom. com vocês. Quero saudar aqui todos os nossos colegas que estão online, agradecer pela parceria, né? Nos solidarizar aí por toda a situação vivida pelos irmãos da Bahia, porque eu sou baiana, apesar de estar em Brasília, né? Então, poder colaborar, ver essa rede acontecendo aqui com todos os CAPs, as unidades básicas de saúde, Vigi Desastres, EPSUS, né? Para nós aqui nesse caminho que a gente aposta, né? Como você muito bem falou aqui, Liliane, aqui o caminho da formação de rede. Então, poder estar aqui com vocês, né? Poder colaborar aqui enquanto Fiocruz, aqui com todo o nosso núcleo de saúde mental e atenção psicossocial, né, em desastres. Eu estava aqui também com o coordenador Carlos Machado, que manda também um abraço aqui para todo mundo. De muita satisfação, e a gente sabe que o trabalho já começou, mas que ainda tem muito chão pela frente, né? Então, vamos chegar junto para ver o que é que a gente pode continuar aí construindo com vocês. Conte integralmente com a gente, Liliane, aqui, e todos os colegas que estão aqui nos assistindo. Eu acho que esse passo da tarde vai ser muito importante, né, de nós estarmos com os 10 municípios prioritários, mas a proposta da gente aqui é seguir acompanhando vocês, né, nos próximos dias, aí, próximas semanas, né, avaliando, fazendo o nosso ponto de controle para ver como é que a gente pode seguir colaborando. Então, eu deixo aqui, eu acho que a discussão, acompanhei tudo aqui, a discussão foi riquíssima, né, e vamos seguir aqui fortalecendo a nossa rede. Muito obrigada. Muito obrigada, Ionara, aí pela sua condução também, né? A gente estava aqui ontem estávamos todos trabalhando, porque o trabalho não para, né? Então, para que hoje a gente pudesse estar aqui com vocês. Então, muito bom mesmo, viu? Muito obrigada aí a todos que estão nos assistindo, né? Muito axé para todo mundo, para que a gente siga firme no trabalho. Obrigada. Muito obrigada. A Fabiana foi uma tecelã, então a gente começou a tecer redes, porque a Fabiana já no Natal começou a tecer redes, e a gente está aqui por isso. E Liliane é uma outra tecedora fantástica, e a gente conta com vocês aqui. Falar da importância também, né, da OPAS aí, que estava aqui com a gente. Isso, o Sérgio, desde o começo. Né, Ministério da Saúde, é isso. Isso, obrigada demais. Muito Sérgio. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada também. Eu queria aproveitar para agradecer a equipe aqui da CESAB, né? Porque de pronto, né, a gente acionou todo mundo e a equipe não questionou, ao contrário, abraçou a causa e vamos embora, não tem horário. A gente pede desculpa o horário, mas... Não, mas não tem horário, não. É isso mesmo, Liliane. Então, assim, uma aproveitando gratidão. também, eu conversei com a diretora da Fiocruz Bahia, né, que conversei com ela agora de manhã também, e que está apoiando integralmente, vendo, né, porque como a Fiocruz também está presente aí na Bahia, a gente fez essa, como diz Ionara aqui, essa tecelagem, né, por eles, né, então ela também pediu aí para deixar um abraço para todos vocês, doutora Marilda Gonçalves. Eu queria só falar duas coisas aqui que eu estou vendo aqui. Uma é que o CREFITO também está se colocando, né? O Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, se colocando também à disposição. Eu acho que é importante, sim, trabalhar tanto a questão da reabilitação, mas também a parte da terapia ocupacional, né? Porque as pessoas precisam voltar à atividade da vida diária e retomar isso, né? Diante dessa situação que a gente tem, né? O quanto a atenção psicossocial ela afeta,
né, as atividades da vida diária, né, quando elas não bem acompanhadas, quando elas não bem cuidadas, então interfere muito, né, então a gente é importante isso, né, a equipe do Conselho de Psicologia também presente, e aí está colocando também aqui uma troca, uma chamada que as pessoas colocaram aqui, a possibilidade desses encontros serem à noite, tá? Então, assim, já pediram aqui apoio para a gente tiver a possibilidade à noite. A gente pode estar pensando à noite, né? A única questão a gente pode estar pensando à noite, mas só lembrando que tudo vai ser gravado, então não é complicado depois vocês ouvirem, a gente vai estar também acompanhando os questionamentos que vão ser colocados, né, onde eles vão estar participando. Também o Cinti de Saúde presente aqui também, COSEMES presente, então, assim, a rede, né, eu estou, assim, muito emocionada. É uma emoção mesmo, Viane. Eu divido com você aqui essa emoção, viu? E, assim, muito do que eu venho acompanhando aqui, né, e o quanto eu vi, né, eu acho que, assim, esse movimento da nossa secretária, né, doutora Tereza Paim, né, que ela, na verdade, ela mergulhou, quando ela viu a situação, ela não pensou duas vezes, ela estava no território, né, e acionou todos nós para que a gente estivesse, não estando no território, mas estando onde a gente estivesse, a gente pudesse estar atuando. Eu acho que a doutora Tereza Paim, assim, uma guerreira e tanto, e que vem puxando a gente. A mesma coisa, eu queria até aproveitar e colocar a Estela, que é a presidente do COSEMES, assim, elas duas mulheres verdadeiras guerreiras e puxando que a gente faça as ações nesse território. Então, eu só tenho a agradecer a equipe toda, a elas, por estar motivando e trazendo esse despertar em cada um de nós, e sairmos desse espaço, né, de imparcialidade para ser ativos e fazermos aonde estivermos as ações. Me vi em algum momento pensando assim, eu não estou no território, como é que eu posso pensar? Cheguei a dividir isso, né? Não sei direito como é que estão as coisas. Por mais que a gente acompanhe nas redes sociais, a gente acompanhe na mídia, né? Mas assim, o espaço de estar com cada um de vocês no território, né? Eu acho que traz para a gente uma energia que a gente possa estar de forma conjunta pensando nessas ações, tá? E aí, Graça está chamando aqui a situação, como a gente já colocou, a população em situação de rua, né? Eu acho que eu estou com o Sandro aqui, a gente pode pensar, de fato, com o movimento População em Situação de Rua, para nos dar esse apoio, porque acho que a fala deles, no lugar deles, eles podem, muito que vocês colocaram, tanto a Ionara como a Débora, né? A fala de daquele que vivencia a realidade, aquele que conhece a realidade, é uma forma também da gente viabilizar o cuidado, a atenção, né? E um fortalecimento às pessoas que estão atuando no território. Acho que a gente pode, sim, fazer esse trabalho conjunto. Acho que é isso. Isso. Eu queria agradecer também, novamente, e pedir para o Luan, presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, abrir a câmera, parceiro desde antes do início daqui. Luan, por favor. Vamos lá, então. Vou fazer uma fala muito breve, saudar todas as pessoas, dizer do nosso muito obrigado ao CRP03, né? Nós do 16º plenário agradecemos a parceria da Fiocruz, da OPAS, não é, que está conosco também aí dando suporte, o governo do estado, que prontamente na Secretaria também da Saúde e da Assistência Social, né, que é de Direitos Humanos, vem contribuindo para as ações no nosso estado. O CRP03 segue, junto com o CFP, acompanhando tudo, contribuindo, colaborando, para que a gente possa desenvolver essas ações na nossa finalidade também, né, de orientar, fiscalizar, disciplinar a profissão, mas também dizer que estamos indo em campo, visitando as cidades, mapeando em parceria com a Fiocruz também as demandas, e que em breve vocês vão ter relatórios também nossos, das nossas ações, mas a gente precisa ouvir vocês, e para isso a gente criou um formulário de levantamento tanto das psicólogas e psicólogos como das gestoras e gestores. Aí eu vou estar colocando aqui no chat
para que vocês possam estar respondendo esse levantamento que hoje a gente também vai divulgar nas nossas redes, certo? Muito obrigado a todas as instituições envolvidas, contem com o CRP03, como a gente sempre diz, é a casa forte da psicologia baiana, mas também do povo baiano. Bons trabalhos a todos os profissionais, um abraço a todas as pessoas. É isso, né? Obrigada de novo, Liliane, obrigada.